acontecido um enterro com a mãe dele, falando com ela, e ela olha para mim e diz: pastor, como isso? Logo ele era a alegria dessa casa. E eu falei: pois é, a gente nem imagina que às vezes as pessoas estão assim. Bom, vamos lá para a definição desse negócio aí, ó. Olha só: distúrbio mental caracterizado por adinamia, ou seja, falta de força física ou moral, debilidade, fraqueza, prostração mesmo no chão, desânimo, sensação de cansaço, e cujo quadro muitas vezes inclui também ansiedade em grau maior ou menor. Uma coisa importante para a gente se situar: a depressão, ela é um distúrbio. Ela não é uma arma do diabo, ela não é porque você está em pecado, não. Ela faz parte do processo da vida humana. Ela é um desses itens da inquietação da vida humana, que Jó cita nesse capítulo de número 14. Então, isso é pontual. A depressão, ela faz parte do ser humano e ela é, sem sombra de dúvidas, distúrbio. Essa moça aí, Maria Helena Sei, ela diz que a dor, ela provoca um recolhimento do sujeito que deixa de se interessar pelas coisas do mundo enquanto sofre, deixa de amar. De fato, pode-se perceber que há diversas dores que fazem a pessoa desanimar e ser acometida pela depressão. Então, toda vez que você encontrar uma pessoa que está desanimada, que perdeu a alegria pela vida, que tem esses sintomas aí, está para baixo, não quer conversar com ninguém, não quer comer, é bom você dar um toque para o pastor, dar um toque para os terapeutas da igreja, dar um toque para os líderes: ó, dá uma olhada nessa pessoa, dá uma sondada, porque pode ser que ela esteja com depressão. Bom, você tem vários tipos de depressão. Eu quero citar alguns. Não dá para a gente trabalhar tudo por causa do nosso tempo, que é pequeno, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, depressão aprendida. Essa aqui, a pessoa passa a ser deprimida por habituar-se às situações da vida. Tipo, o rapaz que cresceu vendo os pais sempre estressados e irados. Então ele naturalmente aprendeu esse comportamento dos seus pais e pratica como resultado de um aprendizado. Então você tem uma mãe que é completamente depressiva, só reclama da vida, e você está nesse contexto, é criado nesse contexto. Há uma tendência de você se envolver nesse mesmo processo e entrar na depressão aprendida por causa do processo. Você já tem os efeitos daquela e ainda convive com uma pessoa deprimida desde pequeno. Os analistas, os estudiosos dizem que, e os pesquisadores, geralmente os psicólogos, eles dizem que você pode passar por esse processo de depressão aprendida. A depressão endógena é o tipo de depressão do próprio corpo ou de origem física, e ela afeta a pessoa toda, todo o organismo da pessoa acometida por esse tipo de depressão. Alguns médicos, eles entendem que há algum tipo de desequilíbrio na química do corpo da pessoa
pessoa quando ela tem esse tipo de depressão endógena. Para os psicoterapeutas, esse tipo de depressão pode proceder na infância, por causa da perda de algum ente querido ou de outro trauma que nunca foi resolvido, como por exemplo um abuso de uma menina que sofreu diante do tio, do pai, do avô, ou espancamento, ou abandono. Isso pode gerar esse processo de depressão endógena. Você tem bipolar, e esse a gente ouve falar bastante. Esse cara é bipolar, né? Geralmente a galera tira um barato da gente, os pastores, e dizem que nós somos bipolares, né? Então a ideia é de dois polos altos, crises maníacas, e baixos, as crises depressivas. As maníacas, elas incluem o aumento de energia, crença irreal e grandiosa no próprio poder e capacidade, ideias e pensamentos velozes, julgamentos errados, falar demais ou excesso de atividades sociais. Olha só, às vezes o excesso também, o cara que vira uma máquina para ele não chegar em casa e para ele não enfrentar as ansiedades, pode ser um processo da depressão bipolar. Uma pessoa muito irritada, uma pessoa que tem desatenção, atitudes desagradáveis, uma pessoa que às vezes é muito estúpida, pode ser um bipolar. O cara, ele perde a cabeça, perde o equilíbrio, grita com o pai, grita com a mãe, grita com a esposa, grita com os filhos. Pode ser um bipolar, ok? Tem algumas ponderações sobre esse tipo de depressão, mas o nosso tempo é pequeno, não dá para a gente ficar considerando muito. Depressão reativa e destrutiva. Tem a ver com um apego excessivo às pessoas, a lugares, ideias e coisas que não temos direito ou capacidade para que haja controle. E essa depressão é uma reação a eventos ou circunstâncias na vida. Por exemplo, a morte de alguém a quem amamos demais e foi tirado de nós, e havia um apego, havia uma ligação, e aí você pode ter essa depressão reativa ou destrutiva. Tem vários outros fatores, talvez alguns processos ocorridos na infância podem produzir essa depressão reativa no coração de uma pessoa. Próxima depressão, essa leve ou distímica, essa tem a ver com o que é gradual ou permanente, que mina as pessoas, como acontece com a ferrugem. A ferrugem, ela enfraquece o ferro. E essa depressão leve ou distímica, ela vai enfraquecendo o ser humano, vai deixando meio com pesar, e as coisas vão se complicando, tá bom? E pode ser uma dor que vai aumentando, e ela atrapalha todo o processo de desenvolvimento de uma pessoa. Depressão severa é a matéria dos colapsos nervosos. Se imaginarmos uma alma de ferro que se desgasta de dor e enferruja com a depressão leve, então a depressão severa é o assustador colapso de toda uma estrutura. Essa depressão ela é essa que pode gerar uma morte através do suicídio, através do dar cabo à sua própria existência, porque aí rompe tudo dentro de você. E essa depressão severa é tipo uma dor que assim veda
mesmo cada espaço do seu ser e faz com que você rompa com todos, com pai, com mãe, com irmão, com marido, com esposa. Interessante que às vezes você pega um quadro de uma pessoa depressiva que não quer mais o esposo do lado, não quer mais a esposa do lado. É essa depressão severa que assim faz com que você saia de você mesmo. Você mesmo se estranha, porque você está num quadro que é absolutamente severo, e aí os psicólogos costumam chamar de depressão severa, ok? Pode ser que você se enquadre num desses processos em algum tempo da sua vida. Geralmente, gente, o bipolar é o mais frequente, esses polos altos e baixos que aí você percebe ao longo da caminhada. Esse é o caso que mais a gente atende nos gabinetes pastorais, depressão bipolar, e é o que o pessoal aí conhece mais. Olha só, gente, vocês sabiam dessa estatística aí? Mais de 322 milhões de pessoas são afetadas pela depressão em todo o mundo. É muita gente, gente. No meio aí de 7 bilhões, 300 milhões de pessoas, é muita gente. Agora olha só, no Brasil, essa estatística, cerca de 5,8, ou seja, 11 milhões de pessoas da população têm a doença. É gente, hein? É gente. O que faz a gente ser o campeão aqui na América Latina? O Brasil hoje é o campeão da depressão. Olha só, olha que coisa, gente. É bom que as pessoas vejam o quadro no meio pastoral. Doenças mentais entre ministros protestantes que, se comparados à população geral, e os transtornos depressivos responderam por 16,4% das doenças mentais encontradas nos ministros protestantes. Olha só que coisa. Eu resolvi pegar essa pesquisa mais antiga, só para você ter uma ideia, tipo 11 anos atrás. E eu falei, eu nem vou pegar a nova do IBGE de 2017, eu nem vou colocar, eu só tenho uma olhada. Mas a de 2008 já assusta a gente. Olha só, dentre os 50 prontuários de pacientes cristãos portadores de depressão atendidos na referida pesquisa, no período de 6 meses, 13 pertenciam a pastores, representando 26% dos atendidos. Olha aí, olha aí. Por que vocês acham que os presbiterianos ganham? Vamos ouvir aí a pastorada. Falar nisso, pastor Fabiano, quanto tempo eu tenho? Mais 5 minutos? Opa, é o aviso lá no celular do irmão. O que vocês acham aí, pastores? Por que os presbiterianos são os campeões? Pode ser pelo fato da gente ter um cuidado exagerado em expor essa doutrina. E se você pisar na bola, se você deixar de ser reformado em qualquer momento do seu trabalho pastoral, da sua pregação, do seu aconselhamento, você está na roça. Eu estava pensando nessa pesquisa, e é claro que a de 2017 é 5 vezes maior do que essa estatística. O pastor presbiteriano, gente, ele tem uma exigência acadêmica que é surreal. E eu vou falar um negócio para vocês. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser muito capaz, nem buscar uma formação acadêmica para compreender isso. Nós teremos um quadro
muito maior na depressão envolvendo os pastores presbiterianos. Prestem bem atenção. Hoje, o moço sai lá do JMC, falamos aqui em São Paulo, o moço sai do JMC e ele já sai, o seminário Reverendo José Manuel da Conceição, aqui em São Paulo, na Zona Sul, no Campo Belo, perto do shopping Ibirapuera, perto do aeroporto de Congonhas. A garotada que está saindo do JMC, nós temos lá os meninos na nossa igreja, e um dos seminaristas que está se formando agora, ele veio falar comigo, pastor, em fevereiro eu começaria o Jumper. Jumper é um centro de preparo acadêmico, tem a pós-graduação e o mestrado. Olhei para a cara dele e falei, meu jovem, você não sabe nem o que é pastoreio e você quer continuar na academia? E eu estava pensando, aí eu fui ouvir um, fui ouvir outro, a maioria, tipo, de uma turma de 15 caras, 14 querem sair do seminário e já ir para a academia. O que é isso, gente? É o reflexo na igreja presbiteriana dessa estrutura forte, teológica, que é uma bênção, mas tem as suas dificuldades. E lá na frente, nós colheremos isso, porque o ideal é você sair do seminário e você colocar em prática o que você aprendeu pastoreando, respirando a vida eclesiástica. Agora, você sai do seminário e muda de interesse, continua na academia e vai pastorear, você fica seco, entra no esquema dessa exigência e aí complica tudo. E vocês veem que nós até gostamos de apresentar as pessoas pelos títulos, como se título desse alguma garantia, gente. Isso é muito sério. E a gente verá aí na frente, se Cristo não voltar até lá, nos próximos 10 anos, escrevam, se vocês estiverem vivos, vocês verão essa realidade. O quadro enorme de pastores jovens depressivos, por causa dessa pressão doida. E está aí a estatística que eu fiz questão de mencionar de 2008. A de 2017, gente, é triste demais. E daqui a pouco, lá para 2020, 2021, ela estará pior. Olha só, atribuição aí da causa, vou terminar essa ideia aí, tá, pastor, aí eu paro aí. A atribuição da causa da doença entre os pastores presbiterianos. Problema de relacionamento conjugal. Ô gente, virou moda. Virou moda agora. Pastor no segundo casamento. Você tem até que tomar cuidado. Se eu chamo o cara para falar sobre família, o cara falou, me ligou agora a ex-esposa. Como a ex-esposa? Você está louco, rapaz? O restante, 22 não sabem, eles não sabem a causa. 56% estresse relacionado ao exercício da vida pastoral. Essa pressão louca. Por isso que é legal a gente estar aqui no Timóteo, no Projeto Timóteo, que é um grupo de apoio pastoral. Você ter 2 encontros por ano, são poucos, a gente deveria ter mais, mas para você dar risada, para você chorar, para você rir, para você extravasar, para você abrir o seu coração, dizer o que se passa com você, porque a pressão pastoral, gente, é uma coisa de louco. Eu acredito que qualquer pastor presbiteriano tem condições de ser um CEO em várias empresas tops aí, porque a exigência para um pastor cuidar de uma igreja, ela é enorme. E aí às vezes a gente acaba se atropelando e com esse estresse aí a depressão detona. Olha só,
Aí eu paro nesse slide aí. Outras causas: estresse relacionado ao exercício da atividade pastoral, baixa remuneração. Hoje a gente saiu da reunião do presbitério, uma loucura, gente, para você enxugar, para você e também não deixar de dar o necessário para o pastor. Às vezes o cara fica deprimido porque não é o suficiente para ele receber. Pecado, enfraquecimento da fé. Às vezes o pastor ele tem alguns problemas, alguns pecados que ele precisa externar, mas ele não pode, porque se ele falar, os caras queimam ele, sugam mesmo, sem sombra de dúvidas, e o cara entra em depressão. Ação do demônio, eu nem vou entrar nesse mérito, mas é só para a gente compreender que há uma batalha espiritual, gente. Às vezes a gente vai para resolver alguns problemas e você percebe claramente que é uma batalha espiritual, que o diabo quer minar o ministério pastoral, atrapalhar o andamento da igreja e todos os processos dela, e afeta a figura do pastor. Falta de apoio e compreensão da igreja, problemas de relacionamento com os membros. Que coisa, gente. Eu convivi com um cara, uma das igrejas que eu pastoreei, e o cara falou assim, quando eu cheguei na igreja, ele falou assim: eu serei o seu inimigo todos os dias do seu processo pastoral aqui. Eu falei: sério? E eu não achava mesmo que seria tão sério. Gente, pensa num cara que pegou no meu carro. Ele ficava todo domingo na porta da igreja, no meu sermão. Um dia eu cometi uma gafe no sermão. Eu citei o Ronaldo Lidório e não sei porque, eu acho que eu errei um número, e eu coloquei 58 igrejas formadas pelo Ronaldo Lidório. Eram 18. Na segunda-feira de manhã, esse cara estava na porta da minha sala, junto com a secretária, me esperando, e quando eu cheguei, ele falou: posso conversar com você um pouco? E ele estava com um livro na mão. E aí ele entregou o livro na sala e falou: ontem você falou que o pastor Ronaldo Lidório fundou 58 igrejas e foram 18. Estou aqui com um livro para você ler. O nome do livro é Óbvio. Eu li o livro e eu guardei aqui na ponta do dedo. Guardei isso. Mas foi uma luta, gente, até o dia que, aí eu disse: olha, até o dia que eu fui servir a ceia na casa dele, para a esposa dele que estava muito mal do câncer. E aí ela acabou vomitando. Quando eu dei o vinho para ela tomar, um suco de uva para ela tomar, ela vomitou em cima de mim todo aquele líquido. Você sabe que é horrível, porque o organismo está todo destruído. E aí me sujei todo. E aí quando ele chegou, exatamente na hora que eu estava limpando o chão, eu tinha limpado o rosto dela, tinha só passado, e eu estava de joelhos limpando o chão da casa dele. Ele começou a chorar e falou para mim, perguntou para mim: pastor, por que você está fazendo isso? Eu olhei para ele, guardei a carta na manga e disse: porque é óbvio, meu irmão, porque é óbvio. Esse é o papel de servo. Mas aquele homem foi uma luta para o coração da gente, uma luta mesmo, difícil no relacionamento. E aí você tem cobrança da igreja, dos membros, mudanças constantes dos campos ministeriais. Não é fácil, gente. Eu presenciei isso com os meus sobrinhos. Eles estavam ficando pré-adolescentes lá em Joinville, amavam a cidade. De repente acaba o tempo do pai deles na igreja,
e tem que vir para São Paulo, para o ABC lá, para Diadema, e eles perdem todos os amiguinhos da pré-adolescência, e eles têm que vir para São Paulo e começar tudo de novo. Que dureza, gente! A gente sofreu lá junto com os nossos sobrinhos. Que dureza para eles, dureza mesmo. E às vezes isso deprime a família também. Por isso que o cuidado com os pastores em oração, em amor, em consideração, isso é muito precioso. Tá bom? Desculpa passar um pouco aí do tempo, né? Irmãos, 7h30, 8h30, não, 7h30, né? Não, 8h30. 7h30.